Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, revelou que o número de consumidores inadimplentes no país chegou a 61,8 milhões, isso somente no primeiro semestre deste ano. Esse número assustador reflete como a má educação financeira pode ser prejudicial no excesso de dívidas e no consumo exagerado e desnecessário. Para falar sobre a importância da educação financeira, o destaque recebe a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Unigrande, a professora mestre Graciane Passos. Graciane, bem-vinda ao destaque. Obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Nada. A educação financeira ela se mostra cada vez mais necessária para o brasileiro, para as pessoas, não é? Para evitar esse consumo exagerado, essa inadimplência. Qual é o nível de educação financeira do brasileiro? Na minha percepção, é um nível muito baixo comparado com outros países. Porque realmente nós temos a visão de gastar mais do que tem. Realmente o brasileiro tem essa cultura. Ele acha que por ter crédito no mercado, seja na conta corrente, né, aquele cheque especial, seja o cartão de crédito, ele pode utilizar todo aquele limite e que excede muitas vezes o que ele ganha, que é o seu salário. Como se a fatura nunca fosse chegar. Pois é, e ele tem que cumprir as obrigações mensalmente. E aí corre naquela velha bola de neve, porque as dívidas vão se acumulando e fica juros em cima de juros. E acaba exatamente isso, não ter como pagar. Na inadimplência. E a gente necessita de mais educadores financeiros, mais pessoas para passar essa orientação para o brasileiro? Sim, com certeza. Primeiramente, a gente deve começar na base. Eu acho que deve ensinar desde pequeno seus filhos, né, seus sobrinhos, na própria família, né, o conceito de como lidar com o dinheiro. Já na infância mesmo. Já na infância mesmo. Aquele conceito do cofrinho, de você poupar, já é um passo para a educação financeira. Mas você não acha também que a população ela anda mal informada por falta de interesse dela mesma? Não é interesse dela, realmente, porque ela tem que ser motivada. Por isso que eu disse, se a gente começar da educação de base e depois estimular ele na adolescência, no adulto, no contexto do controle financeiro, do que pode ser comprado, realmente na sua necessidade, aquela história. Comprar o que pode, não o que o mercado está oferecendo, porque realmente a mídia, as propagandas, no bombardeio diariamente com novidades, que é compre, compre, compre. E é você que tem que se trabalhar, criança e adolescente. É verdade. Né? E você tem que trabalhar, e os pais têm que trabalhar, ó, você não pode agora, deixe para depois. Né? Vamos nos planejar. É isso que está faltando, é o controle e planejamento. Graciane, então, nessa falta de conscientização, a gente pode dizer que o Brasil ele ainda está engatinhando nessa conscientização, nessa questão da educação financeira mesmo? Está engatinhando muito lento. A gente tem que realmente acelerar o processo. É o papel dos professores, dos educadores e até mesmo da família para realmente ser motivada essa educação financeira. Você é coordenadora do curso de Ciências Contábeis aqui da Unigrande, não é? Como a gente falou, e eu não sei se você observa isso, mas na minha visão de leiga no assunto, posso dizer dessa forma, a gente observa que geralmente economia, finanças, são assuntos que não interessam o público em geral. Na verdade é um pouco assim, mas, por exemplo, os alunos que estão na parte de administração e contábeis, eles são estimulados a isso. A primeira pergunta que eu faço no ambiente educacional na sala de aula: quem é de vocês que tem uma planilha, um caderninho que controla os seus gastos? Quase ninguém, né? Quase ninguém, mas só que agora está melhorando. Antigamente era 1 ou 2. Já aumentou o percentual? Pronto. Por que pareça? E como que você faz para tornar esses assuntos mais atrativos para os jovens? Eu acho interessante, assim, mais atrativo. Gente, vocês querem? Quais os sonhos de vocês? Eu quero um carro, eu quero viajar, eu quero celular, um iPhone de última geração. Então, assim, eles têm sonhos, querem se formar, querem abrir o seu negócio. Então, vou chamando assim. Então, para você conseguir alcançar o seu sonho, tem que se planejar. E o sonho precisa de recurso financeiro, precisa de dinheiro. Por exemplo, uma viagem. Você quer viajar para onde? Então, você tem que fazer todo um planejamento e controle dos seus gastos. Eu não estou dizendo que você não gaste, porque é necessário ter gastos.
É necessário ter gasto com alimentação, é necessário ter gasto com transporte. Então, isso são gastos que devem ter. Mas alguns gastos podem ser poupados, podem ser deixados de lado. Né? Então, algumas saídas, né? Você pode, assim, não vou deixar de sair, de passear, de curtir meu fim de semana. Mas você pode se programar as curtições do fim de semana. E aí você vai ter menos gasto e, consequentemente, poupar mais e alcançar o seu sonho, que é uma viagem, que é comprar um carro, que é comprar um imóvel, ou coisas mais simples. Então, essa conversa em torno dos sonhos, dos planos que eles têm, os jovens, é a maneira que você encontrou para tornar o assunto mais atrativo na sala de aula? Na sala de aula. E até mesmo no ambiente familiar, né? Por exemplo, eu tenho uma sobrinha adolescente. Então, ela vive bombardeada, né, dessa demanda, né, principalmente da tecnologia, que é o celular hoje, que é o meio descartável. E eu falo, você quer? Não. Já... Aí eu digo, não, primeiro, realmente é necessário você ter esse celular de outra geração, é só que acompanhar os seus colegas, né? Porque também tem influência, né? Ah, todos têm, eu quero. Não, mas primeiro vamos ver se você pode ficar mais um pouquinho, vamos se planejar para comprar o que você realmente quer, porque senão você vai comprar o que a gente vai poder naquele momento. Então tem que ensinar, tem que começar realmente a educação, seja em casa, seja na escola e seja na faculdade, na universidade. E, Graciane, atuando como professora, como coordenadora mesmo do curso de Ciências Contábeis, como que você vê o interesse dos alunos por essas questões? Por finanças, por questões sobre o mercado financeiro? Há um interesse maior? Está aumentando, principalmente conhecimento com relação a participações no mercado. Antes não se falava, vou ter uma ação do governo naquela aplicação do Tesouro Direto. Ele já pergunta, professora, como é que eu posso fazer a aplicação no Tesouro Direto? Aí eu falo, é muito simples. Dependendo do banco, né, e dependendo do seu dispositivo, você até com R$ 200, você já pode ter uma aplicação financeira. Lógico, você não vai ganhar muito em cima de R$ 100. É o início, é uma forma de estimular, mas tem muitas, já tem incentivos, né? Então até o próprio governo ele tem, né? Tem essa estimulação através do site. Sim. O que falta é a gente divulgar para a massa. Ainda há uma pouca divulgação. Da criação. O que falta realmente é a divulgação da informação. A informação até que se possui. O que falta é como acessá-la, né? Como realmente dizer, você pode ter essa informação e pode utilizar da melhor forma possível. É isso que está faltando também. Mas acho que falta também como é feita essa divulgação, né? De que forma que ela está sendo vinculada ou não vinculada, né? No caso, já que você disse que falta. Não, ainda assim, no contexto geral, na mídia, ainda é pouco veiculada. Só fala que tem no mercado, né? Que você pode, né, fazer isso, mas realmente as ferramentas, a gente não tem essa promulgação de forma bem expansiva. Ainda bem baixa, né? Bem baixa. E em relação ao planejamento financeiro, à aposentadoria, por exemplo, como é que você vê essa geração dos jovens, né, a chamada geração Z, que possui características mais imediatistas? Você vê uma preocupação com o futuro em relação a isso? Ainda não tem. Realmente não? É outro ponto que é ver essa preocupação com a poupança e com a previdência no futuro, almejando, né, quando você tiver mais idoso, né? Realmente isso é necessário, a longo prazo. Então, assim, ainda é muito pouco a procura nos bancos da previdência privada, né? Os bancos oferecem, mas realmente tem pouca procura. E o ideal é você começar de cedo. Porque você começando de cedo, você começa a poupar pouco. Por exemplo, o ideal mesmo, se você ganha um valor mas de mensal, cedo quanto? Uns 20, já 25? Pode começar de criança. De criança de mesmo? Criança. Você já pode começar para o seu filho, com 5 anos, com 2 anos, já se pensar no futuro. Por exemplo, outros países, né, quando se pensa, vou colocar meu filho na faculdade, que é paga na melhor possível, já se faz uma poupança para uma previdência, pega pensando nisso. Então, isso também é necessário. A gente já vê realmente essa cultura lá fora de... E é isso que é necessário trazer para cá. Já que a gente não vai pensar, não é faculdade, mas pensar no futuro dele. Realmente no que ele pode utilizar, ser empreendedor e na sua velhice. Então, ainda é bem baixa, né? Essa muito preocupação. Baixa. Principalmente na nossa classe média, né? É uma coisa bem cultural mesmo, né? A nossa cultura ainda não é poupar, a nossa cultura, eu vejo muito, ainda é gastar mais do que ganha. Aí depois fica endividado, que é isso que acontece, a inadimplência aumentando. E é isso que tem que ter, é pensar, não posso gastar mais do que eu tenho.
E você assim, assim todo mundo escuta essa frase, mas 70%, 50% não segue. Gasta isso mesmo, mais do que ganha. Pronto, falando e não posso gastar mais do que eu tenho, qual é a melhor maneira para equilibrar essa questão do desejo com a necessidade, a melhor maneira de lidar com o consumismo nos dias de hoje? Porque a gente vive num mundo aí que é bombardeado Acho que de primeiro é ter o informações. planejamento. Quando você começa a planejar, seja de forma eletrônica, né, por meio de planilhas, ou seja de forma antiga, no caderninho, numa agenda, você tem consciência do que você possui. Mas é anotar os gastos, como E o que que, é? tanto os gastos como o que você recebe. Então, se você começa a ter esse controle, você começa a pensar no realmente o que é necessário que vai comprar. E hoje até está mais fácil. Eu não falo só caderno, planilha. Tem bancos que oferecem aplicativos de gerenciamento financeiro. Né? Até acompanham, quando você passa o cartão, já vai para o aplicativo. E que ajudam você. É realmente você se planejar. É o planejamento mesmo, é colocar em alguma forma, aplicativo, caderninho, na planilha Excel, A tudo forma que que você tem. Não é só o que você gasta, mas o que você ganha. Você tendo isso, você tem a margem do que você pode gastar. E esse controle não é um controle esporádico, tem que ser frequente. é o hábito É o que hábito. faz, tem que É criar o o hábito que vai hábito mesmo, né? frequente. E para a sociedade em geral, Graciane, como que faz para ter disciplina financeira? Sem ser somente o jovem, né? Essa coisa. Você disse que já é essa. A disciplina financeira deve ser estimulada desde a infância, já para poder crescer um adulto financeiramente, né, saudável, preocupado sabendo administrar bem essa questão do desejo e do consumismo. Mas para quem não foi educado desde criancinha a controlar isso, como é que faz? Então, assim, aconselho a procurar realmente profissionais capacitados, né? Tem profissionais da área que fazem educação financeira, tem os cursos online, tanto pagos como gratuitos, e tem pessoas que fazem coach financeiro, né? Assim, assim, não temos muito, mas se você procurar, temos no mercado que faz o assessoramento e o planejamento financeiro pessoal. Já tem pessoas que já fazem no mercado. Até uma nova área que você pode ser trabalhado. Mas você acha que realmente é possível mudar É uma possível. vida com É essa possível, educação tudo é financeira? possível. Não é possível, a educação financeira é possível. Assim, eu não falo apenas como professora, não falo apenas, né? Eu falo também como causa pessoal, né? Que eu já fui, né, jovem, adolescente e tinha anseios e eu comecei por mim mesma. Por isso quando eu falo por propriedade. Eu me habituei, né? E não é assim, a ter essa educação de colocar, planejar os controles dos gastos do que eu recebo. Então foi uma coisa que você foi adquirindo com o passar dos Os anos. anos, né? E agora vamos falar de crédito. O endividamento ele parece ser uma coisa normal já a cultura do brasileiro quando quer adquirir algum bem, né? Por exemplo, um imóvel, um carro, já recorre ao crédito. Em que situações o crédito ele é bem-vindo? Como É como decidir decidir exatamente isso, usá-lo? tem que fazer toda a análise, né? Tem que realmente fazer toda a pesquisa. Porque o crédito, as instituições, elas são competitivas, né? Ela tem uma competitividade, então tem variação. Por exemplo, um carro, se você não for comprar à vista, comprar financiado, tem variações de 30, 40, até às vezes, nem digo metade, que depende da promoção. Mas em torno de taxa, varia. Por exemplo, tem banco que oferece uma taxa a 2,5%, já tem que pode oferecer a 1,8%. Então, realmente é pesquisa. E não é fácil, como eu disse, é se habituar, porque você quer aquele bem, mas se você não fizer a pesquisa prévia, você vai pagar mais por aquele bem, qualquer que seja. Então, realmente tem que ter pesquisa. Tudo que você fazer, vou pesquisar. Tem que fazer a pesquisa de mercado, o bem que você quer fazer. Principalmente os bens que têm maiores valores, como o Como veículo imóveis. e o imóvel, que é mais ainda. Tem a pesquisa, colocar no caderninho. Caderninho. E tem que entrar, não é só você, por exemplo, eu vou me educar, não, tem que fazer a família toda. Porque Todo isso é um mundo ali se sonho, por exemplo, é um ajudando. imóvel, é um sonho familiar. Então todo mundo tem que entrar nesse controle, nesse planejamento, nessa linha de pensamento.
essa questão do dinheiro assim é bem complicada, né? Uma pesquisa, por exemplo, mostrou que nos Estados Unidos, 69% dos americanos eles acreditam que dinheiro é a maior fonte de felicidade, realmente. Ele porque assim, ele ajuda a ir atrás dos nossos sonhos, né? Então, por isso que realmente tem que fazer esse controle e planejamento. E é como eu disse, tem que ser desde a base. É uma cultura, então a gente tem que plantar essa cultura aqui no Brasil. Mas tem pessoas também que acreditam que o dinheiro é uma fonte de estresse, não só de felicidade. Também, não, é porque o uso, né, do dia a dia, aquela questão da qualidade de vida. Não é viver apenas para ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro para viver. Então tem gente que realmente confunde muito isso, que o ideal é você ter o dinheiro e usufruir dele, de forma consciente. Né? Com aquela Não história, só trabalhar, não só trabalhar, trabalhar. não. Tem que usufruir. A pessoa tem que ter o seu momento de lazer, seu momento de diversão. Né? Como eu falei anteriormente, não vamos deixar de curtir, não vamos deixar de sair, deixar de viajar. É fazer o planejamento para poder ter isso com mais frequência. Mas como é que a pessoa encontra esse equilíbrio, assim, de eu quero, por exemplo, preciso comprar uma casa, tenho que abdicar de outras coisas, de repente ali dar a saída com os amigos no final de semana. Antes de tudo, quando você começa a ter o controle, o ideal é poupar antes de qualquer pensamento futuro, qualquer anseio de consumo, comprar um imóvel, coisa. O ideal para qualquer ser humano é você poupar 10% do que você ganha, independente do que você vai fazer com o dinheiro futuramente. Então já tem que ter aquela Já tem que ter aquela poupancinha poupancinha, 10%. E aí, se você quer um sonho a mais, comprar uma casa, eu aconselharia aumentar um pouco. Né? Mas o ideal é, no mínimo, 10%. Aí você já tem uma prévia, já começa a educação daí. E você já começa a ter o valor de comprar seu possível futuro imóvel, um carro ou um bem maior. Independente de sonhos, economizar aqueles 10%, 10%. Para poder todo mês não passar perrengue não passar depois. Perdido. Mas e quando a gente já está endividado? Por exemplo, comprei uma casa, meti os pés pelas mãos. Então, o que pode ser feito nessas situações? Quando a gente já está com a dívida... Vamos por partes. Se for apenas uma dívida, né, o ideal é realmente negociar. E, por exemplo, se for um imóvel, né, na instituição bancária, né, no banco, e negociar a melhor forma de pagamento. Então, o banco ele vai proporcionar as formas de negociação, seja parcelamento da dívida ou seja outra forma. Por exemplo, pode utilizar o seu FGTS se você quiser. Então, vai depender da política bancária. E se você tiver apenas a dívida do imóvel? Essa daí é mais fácil, negocia-se. Agora, quando se tem muitas dívidas, aí sim eu dou uns conselhos que tem que ser passo a passo seguidos. Então, quando você tem muita dívida, o principal mesmo é elencar todas. Então, tem que elencar todas ou colocar os valores. Depois de elencar todas as dívidas, colocar os juros de cada uma, do maior para o menor. Por exemplo, os cartões de crédito são os que têm maiores juros. É assustador. Então, quando você elenca, aí você não vai poder pagar todos, é óbvio. Então, você vai começar a negociar uma por uma. Eu aconselho negociar de maiores valores, de maiores juros, não é nem de maiores valores, de maiores juros. E é realmente negociação. E na negociação ainda tem um segundo passo. Tentar negociar de uma forma que você tenha condição de pagar. Porque muitas vezes o consumidor, ele negocia um valor de parcela e na metade do caminho não tem condição de pagar. Aí volta de novo na dívida. É, isso que eu ia te perguntar mesmo, para se atentar para não correr o risco de tentar renegociar uma dívida e não poder pagar novamente. Outra. Então a dívida tem que caber no seu orçamento. Então quando for negociar, já tem que saber o quanto você pode pagar. Aí mais do que nunca. Então você, além de escutar a proposta, você leva a sua proposta. Olha, eu realmente não posso pagar o que você oferece. Eu posso pagar até tanto, até X. O que nós podemos fazer? E realmente é o papo de negociação. E quem tá com a sua dívida, ele quer negociar, ele quer receber. Não importa como. Então não se sinta acanhado, não se sinta tímido. Muitas vezes a pessoa entra em depressão. Então, primeiro, não se desesperem. Tem que ser bem realista. Realista. Vá um por um. Tem que ir com calma e saber da sua realidade. Da realidade. E, Graciane, você falou aqui que
a educação financeira ela deve vir desde a infância, já é hábito, né? Uhum. E como que a gente pode estar incentivando as crianças, educando essas crianças a serem adultos saudáveis financeiramente? Eu vou falar no ambiente escolar. Eu vi projeto, acho que um ou 2 anos atrás, de uma escola, que ela tinha um programa incentivando as crianças. Era uma forma de brincadeira, de trabalho. Eu me lembro que na época, uma das formas de educação, as crianças iam fazer pesquisa no supermercado, né, e realmente saber o que poderia comprar. Então, no ambiente escolar é tipo de programas como esse. E disseminar nas escolas. E em casa, como os Em pais podem casa, incentivar? É o velho, quando a gente era criança, é o velho porquinho. Começava a poupar no porquinho e também aquela questão da mesada. Dar para a criança, ter noção para ela que ela tem um determinado dinheiro, ela vai ter que fazer o controle daquele uso do dinheiro. E ensinar, não apenas dar o dinheiro, você usa de qualquer forma, não. Você dá aquela mesada e faz também uma educação de como ela pode ser utilizada, se ela quer alguma coisa, poupar para comprar o que ela quer. Então começa assim, realmente o ambiente familiar é esse. Educar a criança do que ela possui, né? E que ela só pode gastar o que ela possui, que no caso seria a mesada. É uma forma de começar a educar no ambiente familiar. Graciane, quero agradecer a sua presença aqui no Destaque e queria saber as tuas dicas, assim, além da cadernetinha, se você tem alguma sugestão de aplicativo para Não, deixar. assim, os aplicativos, assim, eu aconselho primeiro você pensar no que você quer da sua vida, ver quais são os seus sonhos, né? E aí começar, o que é que eu vou fazer para eu ter esse sonho? Eu quero viajar, quero ter uma velhice mais tranquila, sem ter preocupações. Então, é realmente fazer isso. Vou fazer planejamento financeiro, vou pegar aplicativo, vou disseminar e trabalhar comigo mesmo todo o planejamento e controle do meu recurso. E sempre colocar na mente, só vou gastar o que eu posso, nada além do que eu posso. Se eu ganho R$ 100, só gasto no máximo R$ 100. E aquela história, o ideal não é nem gastar os R$ 100, porque tem que tirar os 10%. Gasta Tem que tirar os ali 10%, 90, então né? tem que gastar apenas 90%. Então esse é o meu conselho. Realmente é controle, foco, é educação. No início até é difícil, mas vocês começam ao pouco e você vai conseguir realmente alcançar essa meta. Se Esse é o meu habituar. conselho, se habituar. É o hábito. É igual você falar de dieta. No início é difícil, mas com o tempo já vira hábito e já Toda fica normal. reeducação é difícil. Toda a educação no início é começo. difícil. Graciane, obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer estar aqui. E para todos, vamos nos educar. Olha a cadernetinha. Olha a cadernetinha. Estamos terminando mais um Destaque, um programa produzido pela TV Unigrande e exibido pelo canal Universitário, o canal 14 da Multiplay. Até o próximo programa.